Vimos nas igrejas evangélicas nos nossos dias, raramente se fala da volta de Jesus Cristo. Hoje eu quero conversar com vocês todos a respeito sobre: é você que decide como você vai viver até Jesus voltar. É você que decide. A palavra de Deus nos diz claramente, porque não se prega sobre a volta de Jesus. A palavra de Deus deixa muito por que não se prega. O evangelho tem sido distorcido ao longo da história. Há muita confusão quando se fala a respeito de Jesus. Por várias vezes, por inúmeras oportunidades ao longo da história da própria igreja, da história da humanidade, depois que Jesus veio ao mundo a primeira vez, se estabeleceu datas, se marcou datas a respeito da volta de Jesus. Até mesmo algumas igrejas foram criadas e formadas a partir de datas marcadas. Algumas denominações ainda subsistem, hoje estão vivas, mas iniciaram marcando uma data. Muita confusão. Algumas dessas comunidades chegavam ao ponto de estabelecer um isolamento do ponto de vista do mundo e da sociedade, e passavam a viver em comunidades isoladas, criavam bunkers para elas viverem debaixo da terra, esperando a volta de Jesus. Nos Estados Unidos, por mais de uma vez, cerca de 7 ou 8 vezes, igrejas que se afirmavam evangélicas tiveram esse tipo de comportamento, e algumas delas se estabeleceram nesses bunkers totalmente isoladas. Como a data não aconteceu, eles assassinaram todas as pessoas daquele grupo. Muita confusão, muita doença por causa desta volta de Jesus. Isso ocorre por causa da incredulidade de grande parte das pessoas, porque o evangelho tem sido distorcido. Atualmente nós ouvimos muito mais mensagens a respeito de como você pode melhorar a sua vida, de como você pode ficar mais rico, de como você pode ganhar dinheiro, de como você pode fazer um bom curso, de como você pode fazer alguma coisa para melhorar a sua vida do ponto de vista humano, como se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário para que isso acontecesse. Atualmente se fala muito mais de dinheiro, de política e de tantos outros temas que não tem nada ou tem muito pouco a ver com o evangelho. Jesus Cristo, ao fazer as suas profecias a respeito da sua volta, o assunto que ele mais falou foram profecias a respeito da sua volta. Uma grande parte do Novo Testamento são profecias a respeito da volta de Jesus. Entretanto, há um número imenso de pessoas que não se importam com isso, mesmo nas igrejas evangélicas, mesmo entre nós. Talvez porque haja uma confusão básica de compreensão, e eu vou tentar ser muito breve para explicar para você. Nós estamos chegando agora à comemoração do Natal. Essa é uma comemoração extremamente importante para os cristãos. Mas a sociedade, o mundo tomou isso e fez disso, como todos vocês sabem, um momento de consumo. Mas o Natal é a celebração da encarnação de Jesus. E o texto bíblico diz assim, por exemplo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Quando Jesus veio ao mundo, a humanidade que vivia naquela época não pôde negar que Jesus veio, que ele encarnou. Houve no mundo, os céus se abriram, os anjos irromperam e cantaram para marcar historicamente que Jesus estava chegando à terra e que Deus estava encarnando em um corpo como nós somos. É isso que se comemora no Natal.
o próprio Deus vindo e morando na vida de pessoas como eu e você. E ele então, antes de ir aos céus, ele anunciou que ele voltaria historicamente também, que ele viria de tal maneira que quando ele viesse, a terra depois da volta dele, da sua segunda volta, não seria mais a mesma terra. E ele anunciou: e então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele mesmo anunciou que ele viria historicamente. Então ele voltará do ponto de vista histórico. Ele virá e toda a terra verá, todas as tribos, todas as nações. Ele voltará do ponto de vista histórico. E isso é uma profecia. Ele já veio historicamente, conforme profetizado no Antigo Testamento, e ele voltará conforme o próprio Jesus profetizou. A confusão que se faz é que muitos não acreditam que Jesus tenha vindo para a vida deles do ponto de vista existencial. Muitos não acreditam que Jesus tenha vindo para nos salvar. Muitos não acreditam que Jesus tenha vindo para morar nos nossos corações. Muitos não acreditam que Jesus tenha vindo para fazer morada em pessoas como eu e todos que estamos aqui. Muitos não acreditam nessa verdade a respeito da pessoa de Jesus. E por isso, e consequentemente, eles também não acreditam que Jesus possa voltar para eles. E como essa manifestação histórica de Deus para muitos está demorando, e como eles não acreditam que Jesus possa voltar para eles pessoalmente, eles não se importam. Eu, por exemplo, eu sou sexagenário. Já estou aí chegando nos septagenário. Vou chegar nos 70 daqui a alguns anos. Mas aqui tem pessoas, aqui nessa orquestra, quem que é a pessoa mais jovem aqui? Alguém sabe? Cadê? Essa jovenzinha ali. Ela está muito mais distante da volta. Como é o seu nome, querida? Rita. Ela está muito mais longe da volta de Jesus para ela pessoalmente do que para mim. Eu estou cada vez mais perto desta volta de Jesus para mim pessoalmente. Os mais jovens, eles estão mais distantes do que eu. A Rita está mais distante do que eu para a volta de Jesus. Estou me fazendo entender? Eu estou dizendo que Jesus voltará para você existencialmente. Se ele não voltar antes historicamente, ele voltará para você. Ele voltará naquele dia em que ele te chamar, naquele dia que você voltar. O problema é que muitos não acreditam em Jesus e não acreditam que Jesus possa voltar para eles. Então eles vivem de qualquer maneira, eles vivem de qualquer forma, eles não se importam. Os sinais da volta de Jesus estão lá em Mateus 24 e 25, e foi o próprio Jesus quem anunciou. Foi ele quem disse que nos últimos tempos haveriam falsos profetas. Nunca houve tantos falsos profetas como nos nossos dias. Nunca houve tanta gente distorcendo o evangelho como nos nossos dias. Nunca houve tanta gente seguindo a falsos profetas como os nossos dias. Nunca houve um evangelho tão distorcido como nos nossos dias, descentralizado da pessoa de Jesus. Por isso as pessoas não acreditam, porque elas não acreditam que Jesus Cristo é o Deus encarnado, e que ele tenha vindo a este mundo, tenha morrido, ressuscitado, ido ao Pai e voltado para morar dentro dos nossos corações. As pessoas seguem aos falsos profetas sem se darem conta que estão seguindo.
guerras. Desde a Segunda Guerra Mundial, não houve um dia na face da terra que não houvesse guerras. Ódios presentes no mundo. Nunca se viveu um período de tantos extremos, de tanta briga, de tanta confusão, de tanto ódio, começando pela sociedade, pelo mundo, que não é diferente de se esperar isso, mas também nos ambientes cristãos, também nas famílias cristãs, também nos lares. Atualmente nós vemos as pessoas se rebelando, pais agredindo os seus filhos, filhos agredindo os seus pais, idosos sendo abandonados, explorados, escândalos. Nós não precisamos falar sobre os escândalos, eles estão presentes nos ambientes e eles não aparecem mais, porque há um grupo de pessoas que os escondem, e outros, pela graça de Deus, Deus não tem permitido no ambiente da própria comunidade evangélica, mas eles estão presentes. Traições, não precisa se falar da falta de compromisso entre as pessoas. Como os seres humanos são descartáveis hoje, não se tem mais compromissos, não se relaciona mais com comprometimento um com o outro, todos são descartáveis. O que se diz hoje não vale mais amanhã. Dias de Noé, Jesus disse que nosso tempo seria os dias como nos dias de Noé. As pessoas se dariam aos casamentos, as pessoas trabalhariam muito, as pessoas estariam tão envolvidas que elas não perceberiam que Deus estava vindo para fazer o julgamento sobre a face da terra. A Covid é sem dúvida um julgamento de Deus para a igreja e um julgamento de Deus para o mundo, mostrando que as pessoas não podem viver sem Deus. E por mais dinheiro, por mais riqueza, por mais conforto que se tenha, Deus existe, Deus está vivo, Deus está presente e Deus é soberano e tem um domínio do mundo e da história nas suas mãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Hoje, atualmente, as pessoas vivem em profunda carência afetiva e de amor, porque elas não encontram mais amor. E de fato, nenhum ser humano é capaz de amar a um outro ao ponto de completá-los. Nenhum homem é capaz de amar a sua esposa ao ponto de tornar completamente satisfeita, e nenhuma mulher é capaz de fazer isso. As pessoas não compreendem que só existe uma forma de sermos completamente realizados e satisfeitos nas nossas carências afetivas. É quando nós cremos que nós somos de fato amados por Deus e amados por Ele. E é por essa razão e por causa da multiplicação da iniquidade, do pecado, da promiscuidade e da falta de afeto que as pessoas se usam mutuamente, se relacionam por interesses, às vezes os interesses mais bestiais que se possa ter, mas de fato não há amor entre as pessoas. São as profecias, elas não são minhas, elas são sinais de que Ele está voltando. No livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 30, se explica como a gente deve esperar Jesus. E eu quero ser muito breve. Primeiro diz que nós devemos ser vigilantes, bem-aventurados os que o Senhor os encontrar vigilantes. E ele explica no versículo 35 o que é ser vigilante. Ser vigilante, do ponto de vista de Deus, é você estar preparado para a volta dele, vestidos e com as lâmpadas acesas. E a partir do versículo 37, ele começa a explicar como é que a gente deve esperar a volta de Jesus.
tanto essa volta histórica de Jesus, como essa volta existencial, na possibilidade de Ele vir e nos chamar para a eternidade. E Ele explica como. Ele explica que nós devemos nos preparar para um encontro com Ele, sendo vigilantes e vivendo uma vida de cuidado uns com os outros. Isso porque toda a base do Evangelho é baseado em duas ordens muito claras, e que Jesus demonstrou isso. Primeiro, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e segundo, amar o próximo como a si mesmo. Por isso que nos Evangelhos, para que alguém esteja preparado para um encontro com Deus, ele precisa entender que ele precisa amar ao próximo, começando com esse amor que vem de Deus. É cuidar de gente, é cuidar de pessoas, é cuidar do outro ser humano, é cuidar das pessoas com quem nós convivemos. A base está lá. E quando você não crer na volta de Jesus, quando você não tem esperança na eternidade, quando você não acredita que os irmãos e irmãs que forem e que crerem em Jesus vão estar na eternidade, você vive essa vida aqui sem sentido e sem valor. Quando você olha hoje para o seu filho e você acha que você vai morrer e viver na eternidade sem o seu filho, qual é a motivação que você tem para amá-lo? Mas quando você tem a esperança de que você vai para a eternidade e vai estar com ele, a sua vida começa a mudar aqui. E você começa a se relacionar com essa pessoa, sabendo que esse relacionamento é eterno. Sempre, para sempre. Quando você crê e ele também crê, vocês estarão diante do Pai eterno um dia, quando ele voltar. Quando ele voltar historicamente, ou quando ele voltar existencialmente. É por isso que toda a base do Evangelho, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aí então Jesus diz assim: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, ou seja, se nós não acreditamos que Jesus pode voltar a qualquer momento para mim, ou pode voltar a qualquer momento historicamente, e eu começar a acreditar que Ele está tardando, eu vou perdendo a minha esperança. E como eu perco essa esperança de viver uma eternidade, eu começo a maltratar as pessoas que estão aqui. Eu começo a viver como vivia nos dias de Noé. Eu começo a me preocupar apenas com as coisas que estão aqui nessa terra. Eu começo a viver apenas em função de mim mesmo. E passar a espancar, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Os que não creem em Jesus, os que não creem que Jesus voltará, os que não creem que Jesus pode voltar para a sua existência a qualquer momento, eles vivem dessa forma. Eles espancam as pessoas, ele agride, ele se preocupa apenas com o seu próprio umbigo, ele come, ele bebe, ele se embriaga. E embriaguez na Bíblia não é apenas aquilo que nós convencionamos e chamamos de embriaguez alcoólica. Embriaguez na Bíblia é qualquer coisa que altera a nossa consciência. Há muita gente embriagada, por exemplo, pelos seus próprios desejos. Há muita gente embriagada pelo seu próprio trabalho. Há muita gente embriagada por si mesmo. As suas consciências estão alteradas.
Há muita gente que precisa tomar remédio para tentar voltar à sua consciência normal. Há muita gente dependente de remédios porque as suas consciências estão sendo alteradas para que elas não vivam uma vida dentro de um padrão normal. Por isso, quando você não tem esperança, a sua vida passa a ser assim. E a palavra de Deus diz que Deus vai tratar essas pessoas como infiéis. Por quê? Porque de fato esta pessoa tem apenas uma informação a respeito de Deus. Apenas sabe alguma coisa a respeito de Deus, mas de fato não crê nele. De fato não acredita que Jesus mora no seu coração. Se tornam pessoas bem informadas religiosamente, mas não acreditam que são habitadas por Jesus, porque não creem nele. Jesus explica, através dessa parábola, ele diz mais, que há muitos que sabem, mas são indiferentes. Muitos de vocês que estão aqui, sabem muitas coisas a respeito de Deus, conhecem a Bíblia, conhecem a palavra. A maioria de vocês sabem as letras das músicas que cantamos aqui, que falam a respeito de Deus, mas somos indiferentes em relação ao próprio Deus, e mais, somos indiferentes em relação à possibilidade de Jesus voltar, e por isso não nos importamos como vivemos aqui, vivemos indiferentes. Vamos a um culto, vamos a uma reunião, participamos dessas coisas, de vez em quando fazemos uma oração, quando acontece alguma tragédia na vida, aí a gente volta para a comunidade, volta para a igreja, e nós achamos que isso é o suficiente. Nos tornamos indiferentes e não colocamos no nosso coração e na nossa vida a possibilidade de que Jesus está voltando, porque não cremos nisto. E o texto diz assim: conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, não se vestiu, não acendeu as lâmpadas, não se preparou, nem fez segundo a sua vontade. Portanto, será punido com muitos açoites. Deixa eu dizer uma coisa para você que já está há tanto tempo talvez frequentando uma igreja. Deixa eu dizer a você que está me vendo aí na TV. Deixa eu falar com você que nos vê pelas mídias sociais. A você que há tanto tempo pratica essa religiosidade sem a presença de Deus. Sabe por que há sofrimento na sua vida? Porque há açoites na sua vida? Porque você não quer fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a sua vontade. Você quer fazer aquilo que lhe agrada. Você quer fazer aquilo que lhe é conveniente. E a palavra de Deus é muito clara. Ela diz que há uma luta interior em todos nós, entre a vontade de Deus e a nossa vontade, entre o Espírito e a nossa carnalidade. Se você de fato crê em Jesus e crê na volta dele, você precisa se preparar. E eu já vou dizer daqui a pouco qual é o preparo. Não sabem, por isso Deus tem mais compaixão. Existem, porém, aqueles que estão ouvindo, sabendo, um dia, quem sabe ele volta. Aquele, porém, que não soube a vontade de Deus, do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, porque Deus tem compaixão até que as pessoas venham ao arrependimento. Como reagem os que esperam a volta de Jesus? A palavra de Deus diz assim: a quem muito foi dado, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão perdão. Eu me incluo entre esses muitos, ou entre aqueles que receberam muito. Eu quero fazer parte desse grupo, porque de fato eu faço parte dele. A mim me foi dado muito, me dado o privilégio da existência. Deus me chamou à existência. Você não veio aqui por acaso, foi Deus quem quis. 1,650 bilhões
e alguns milhares de possibilidades de não ter sido você gerado. Mas Deus, na sua graça, fortaleceu você, e você naquela corrida foi correndo lá dentro da sua mãezinha e fecundou, e você vê a existência. Você tem muito. Depois da existência, Deus foi cuidando de você, foi cuidando da sua vida. Tantos perigos você foi livre, permitindo que você chegasse até esta noite. A sua vida está nas mãos de Deus. E pode ser que alguns de nós, se Ele quiser assim, nem consigamos chegar lá naquela porta. Mas Deus tem cuidado de você, e fez muito mais do que isso. Lá na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida para que você pudesse ter os seus pecados perdoados, porque a palavra de Deus ensina que não há um sequer que não tenha pecado. Todos. A mim muito foi dado, e os meus pecados foram perdoados. E mais, Ele morreu, ressuscitou, voltou para morar dentro de mim, e agora Ele mora dentro do meu coração. E aí Ele foi transformando a minha vida a cada dia. Quanta libertação, quantos vícios deixados de lado, os maus hábitos, quanta maldade, quantas mágoas retiradas do coração, acontecidos na minha infância. Quanto passado curado por causa dele existindo e morando dentro de mim. A mim muito foi dado. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aquele que se achar se preparando para a volta dele. Como é que se prepara para a volta dele? Eu volto a dizer, cuidando, amando, cuidando daqueles que estão ao nosso redor, querendo bem a eles, os abraçando, os tratando com amor, com dignidade, com respeito, com carinho. De um modo geral, se diz que os pastores foram chamados para cuidar de pessoas. É verdade. E esse é um privilégio que alguns de nós temos. Mas pastor é um dom, não é uma função. Ele é um dom de Deus. Muitas pessoas que estão aqui, e alguns eu conheço, são pastores, cuidam uns dos outros. Você foi chamado para ser um pastor lá na sua casa. Você conhece Jesus? Você foi chamado para cuidar das pessoas que estão na sua casa, na sua família. Lá você foi chamado para ensinar quem é Jesus, para amar os seus filhos, para cuidar da sua esposa, para você cuidar do seu marido. Esse é o chamado para a sua vida. Depois disso, as pessoas que lhe são próximas. E depois, os amigos, a sociedade, a comunidade, a igreja. Mas o seu compromisso é lá, no seu lar e na sua casa. Começa lá. O que nós temos visto, os sinais dos tempos indicam isso. É que nós estamos entregando os nossos filhos, a mente dos nossos filhos ao mundo, a essa sociedade cheia de ódio, de rancor, de pavor. Mas não queremos cuidar daqueles que Deus nos emprestou, para que um dia o devolvêssemos ao Pai. Como é que você se prepara para a volta de Jesus? Tanto existencialmente como essa volta histórica, é amando as pessoas, é amando aqueles que estão na sua casa, é chamando o seu filho e abrindo a palavra com amor, não com raiva, não com obrigação, mas com afeto, para que ele tenha a oportunidade de saber quem é Deus e quem é Jesus.
Ah, irmãos e irmãs, eu quero te convidar nesta noite, para você sair daqui não impressionado, e graças a Deus que esses irmãos e irmãs estão aqui, e cantam tão lindamente, como anjos. Mas eu quero que vocês saiam daqui não impressionados com esse lindo culto que o Senhor está nos permitindo prestar a Ele. Muito mais do que isso, tudo isso aqui que está sendo feito é para que você o conheça. E ao conhecê-lo, o seu coração encha de esperança. E você olhe para a vida das pessoas e acreditem que é possível ter uma vida linda com Deus nessa terra louca. Que é possível amar por causa de Deus habitando em nós. Que é possível perdoar aquilo que ninguém perdoa por causa dele habitando em nós. Que é possível abraçar quem ninguém quer abraçar por causa dele que habita em nós. Que é possível acolher aquele que ninguém quer acolher por causa dele habitando em nós. Porque um dia ele voltará, ele vai reunir os seus filhos, os meus filhos, para vivermos de uma forma muito melhor do que vivemos aqui. Um novo céu e uma nova terra. Irmãos e irmãs, chega um momento na vida que a gente quer estar com Ele, porque a gente sabe pela fé que vai ser muito melhor. Prepare-se para Ele, ame a Deus e ame ao próximo. Que o Senhor venha e invada as nossas vidas, de tal maneira que quem conviva conosco veja os sinais da graça e do amor de Deus em nós. Que o Senhor nos abençoe. Ele voltará.